É interessante também para os agentes econômicos discutir o avanço dessa proposta, Gilvan. Olá, Tainá. Olá, Larissa, nossa audiência. Muito boa tarde. Quando nós estamos num processo de negociação, duas partes envolvidas, o ganhador, quem está otimista, tem lados muito positivos, e quem tem aqui suas considerações negativas fica muito preocupado com isso. Então, quando nós olhamos essa negociação sobre a margem equatorial, que é extremamente importante, o ponto positivo em 2030, o pré-sal talvez não consiga abastecer a demanda interna, e nós teríamos que ir para um cenário externo. E aí nós ficaríamos muito prejudicados com o custo produtivo disso, com alguns impactos. As pessoas que são contra essa ideia de um pré-sal reduzido em 2030 falam que isso pode trazer os impactos ambientais. Dá um exemplo, como o Fábio destacou, da Guiana, que trouxe seus impactos, mas nós podemos falar que o plano estratégico da Petrobras, entre 2025 e 2029, apresenta 3 bilhões de dólares para a execução dos projetos da margem equatorial. Atualmente lá tem 5 poços, e a ideia é que até ao longo desse projeto nós temos mais 15 poços com esses 3 bilhões de dólares em investimentos nessa região. Olhando essas duas concepções, a parte do empresariado, quem pensa em desenvolvimento econômico, onde o Brasil se torna cada vez mais autossuficiente, como aconteceu com o pré-sal, defende isso aqui, e isso acabou sendo a parte ganhadora. Quem perdeu nessa discussão, que fala dos impactos ambientais, que tem diversos estudos falando sobre isso, chama atenção, porque se você errar na margem equatorial e trouxer alguns impactos, isso pode prejudicar a cadeia. Então, essa parte não conseguiu ali trazer os argumentos, uma vez que em 2030 a gente não tem essa capacidade do pré-sal. Atualmente, a Guiana traz ali mais ou menos 15 bilhões de barris de petróleo, o Brasil produz aqui entre algo 2,9, mas se essas reservas tiverem, sim, uma grande extração de petróleo, a gente pode ficar cada vez mais autossuficiente do petróleo. Então, essa discussão de um plano estratégico de produção energética do Brasil acabou vencendo para que o Brasil não fique dependente. Aqui uma consideração, são mecanismos totalmente distintos, porque eu vou comparar gás com petróleo, mas essa ideia de ser autossuficiente na sua produção interna lembra o caso da Alemanha e um caso da Europa que poderia, nos últimos 20 anos, fazer o seu próprio projeto de abastecimento interno, mas que ficou ali sendo subsidiada pelo gás russo. Num dado momento, quando teve um conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia, esses portos foram cortados e a gente teve a inflação na Alemanha e na Europa aumentando porque ela não tinha um projeto de autossuficiência energética. E, curiosamente, esse é o projeto que o Donald Trump fala sobre autossuficiência energética, esse é o projeto que eu vi também na China, cada vez mais falando sobre essa autossuficiência energética. Então, a autossuficiência energética acabou sendo vencedora para dar essa estabilidade para o Brasil.